Certa vez, num já remoto passado da TV brasileira, um grupo de teatro especializado em bonecos se juntou a algumas das maiores lendas dos quadrinhos brasileiros para um plano. E o plano era torrar toda a grana da Rede Globo, queimar dinheiro num projeto experimental e arriscado. Hoje a gente olha para a história incrível desse programa Idem. É a TV Cringe, produção do Comitê Revolucionário da Intentona Geriátrica. Attention, de la ordinateur à promet, dans la même étoile. Sabe que quem estuda a história dos meios de comunicação no Brasil percebe que é muito pesada a influência do teatro e do circo na televisão. Tem uma razão para isso, viu? É que no Brasil, quando a televisão chegou, ainda não havia, e não há até hoje, uma indústria cinematográfica digna do nome, bem estabelecida. Então, os primeiros profissionais da TV brasileira vieram não do cinema, mas do rádio, do circo e do teatro. Esses pioneiros fizeram uma televisão que deixava clara essas influências aí. No rádio e depois na televisão, o circo evoluiu para o formato do programa de auditório, que até hoje é muito popular no Brasil. Já o teatro se fez notar nas novelas. Está por aí exercendo sua influência até o século XXI. Já nos Estados Unidos, onde o cinema já era uma indústria de fato quando a TV chegou, os pioneiros da televisão eram os profissionais do cinema. Não por acaso, os Estados Unidos se destaca pelas séries, né? Mas de volta ao Brasil, onde o programa de auditório sempre foi imensamente popular graças à influência do circo. Aqui, os programas de auditório se diversificaram, se multiplicaram, a ponto da gente ter até o programa de auditório infantil. E nesse âmbito, nenhum reinado foi maior do que o da Xuxa. Amanhã começava com ela saindo de uma nave. Aí depois disso vinha um desjejum, um café da manhã, rapaz. Pra lá de generoso, tenho certeza que boa parte da audiência passava vontade. Eu passava. Vamos tomar aquele cafezinho junto, vamos? Samuquinho. Nossa, que linda manga já descascadinha. Aí depois disso, o programa se alternava lá. Tinha uma gincana ou outra, depois uma atração musical ou outra. E no meio disso tudo, os desenhos, que eram, claro, importados e enlatados, né? E ó, a Globo tinha todos os sucessos da época. Será que hoje os meninos vão ganhar? Vamos ver Koala ou Bala, tá? E depois a gente volta com muito mais. E as gincanas colocavam os meninos e as meninas para competir lá numas provas que às vezes poderiam ser meio esquisitas. Já as atrações musicais poderiam se distanciar um pouco assim daquilo que seria do interesse do público infantil. E de quando em quando rolava até alguma entrevista ali, variedades, sabe? Gente famosa conversando com a Xuxa, coisa que não tinha muito a ver com programação infantil, né? Até o Ayrton Senna passou pelo show da Xuxa. Agora, pra minha descoberta de 88, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, Feliz 90, Feliz 91, Feliz 92, Feliz 93, depois a gente volta. Feliz Natal! A gente tá falando muito da Xuxa, mas a mesma coisa valia aí para outros canais que tinham outras apresentadoras. Esses programas de auditório, eles eram infantis, sim, mas abriam espaço para algumas variedades que às vezes poderiam parecer até inadequadas, tipo Cascaveletes metendo um refrão brabo ali, ó, no meio da criançada. Pra Globo, esse modelo aí estava indo muito bem até o ano de 1993. Nesse ano eles tinham que renovar um contrato com a Xuxa, mas eles tinham outros planos para ela. A ideia era colocar a Angélica nas manhãs dos dias de semana. E eles tinham uma espécie de plano de transição. A Angélica estava sendo contratada, iria levar ali uns meses, e nesse período colocaria-se no ar ali um programa tampão.
A ideia é que esse programa aí durasse uns 4 meses. Era o período necessário para eles acertarem lá a burocracia com a Angélica. Só que daí, 4 meses viraram 4 anos. Talvez os melhores 4 anos da finada programação infantil da Globo. Quem é o autor desta arte que enfeita a nossa cenografia no dia de hoje, se não ele? @Sonfai. Sabe o que eu mais curto no trampo desse cara? Todas essas imagens, elas são feitas com vídeo analógico, então ele tem toda uma aparelhagem que ele mesmo constrói, olha lá, ó, para causar perturbações eletromagnéticas numa televisão de tubo, cara. E aí fazer essa estética esquisitona, hein? Com esses glitches todos aqui. Tem doido pra tudo, né? Eu gosto. Em 1993, a Globo estava ali se preparando para passar o reinado da Xuxa para Angélica nas manhãs dos dias de semana. Questões contratuais atrasaram a estreia da Angélica. E aí, o que fizeram os executivos da Globo, hein? Eles foram atrás de um grupo de teatro chamado Sem Modos. Esse grupo tinha tarefa de bolar o programa que ia ficar no ar ali enquanto a Angélica não chegava. E quem se saiu com a ideia aí no Sem Modos de retratar o cotidiano de uma emissora de televisão feita por cachorros foi um cara chamado Luiz Ferré. Consta que o Luiz queria fazer animação desde sempre. Só que ele estava no Brasil no começo dos anos 90, né? E esse definitivamente não era nem o lugar, nem o tempo certo para encontrar recursos para isso. Então o que ele fazia junto com o grupo? Ele misturava massinha, bonecos e uma outra referência dele. Parece que ele curtia Thunderbirds, que é um seriado inglês aí dos anos 60, né? E essa referência teria contado muito para a TV Colosso. Inicialmente, a TV Colosso ia ter uma vibe aí de ficção científica, ia ser cachorro no espaço. Só que disso aí a Globo não gostou, rapaz. O próprio Luiz conta isso lá no site Risca Faca. Saca só, levei pro Boni o projeto e ele só mandou aterrissar, não era para ficar no espaço. Tanto que a abertura da TV Colosso parece uma nave espacial. E é uma nave, que é a construção da TV Colosso. Quem batizou o projeto foi o Boni. Tem que chamar TV Colosso. Falei, ok, legal. Aí ele compôs a música de abertura, letra é dele, e do Massada, que era o hitmaker da época. Só pela presença dos Sem Modos nessa história, um grupo de teatro de bonecos, né? Só por aí já dava para ver que a TV Colosso seria diferente dos seus antecessores, né? Não tinha nada parecido na TV comercial aberta brasileira. Tô acrescentando aqui o comercial para deixar de fora o Castelo Rá-Tim-Bum da TV Cultura, por exemplo. A TV Colosso não era herdeira do programa de auditório. A TV Colosso vinha de uma outra linhagem, tinha outras referências. Tinha teatro de boneco, tinha roteiro, que tinha tudo a ver com quadrinhos, e tinha até animatrônica. Animatrônica, que estava em alta por causa da Família Dinossauros. Família Dinossauros, cara, foi um sucesso estrondoso no Brasil. Quem viveu sabe, né? E aí a Globo, que estava num bom momento ali, achou que ia conseguir fazer alguma coisa parecida. Foi pretensiosa, audaciosa. Era na Família Dinossauros que a Globo estava mirando quando foi atrás dos Sem Modos. Aí o grupo entregou já na primeira leva lá 28 bonecos para a Globo. 25 cachorros mais 3 pulgas. Já dava para começar, né? Até porque os caras conseguiam usar o mesmo boneco para fazer bem mais de um personagem. Era só trocar uma roupinha aqui, uma voz ali e ia. Então, eram 50 personagens e alguns eram mais complexos de fazer que outros. Pega a Priscila, por exemplo. 4 pessoas tinham que trabalhar na interpretação dela. Uma dentro da fantasia, outra fazendo a voz e mais 2 caras controlando por rádio as expressões faciais. Reza a lenda que quando autorizou o projeto lá, a Globo não fazia ideia do que estava se propondo a fazer. Quando o Boni, o poderoso, lá foi ver, os caras já tinham trazido a Deborah Coker, a maior bailarina e coreógrafa do país, para estudar com o elenco o melhor jeito de se mexer com a fantasia da Priscila. E eles fizeram isso e muito mais, enquanto tiveram dinheiro.
Outra coisa muito legal foi o orçamento aberto. A gente podia fazer o que quisesse de produção que a Globo pagava. A gente desenvolveu o pelo da Priscila num lugar chamado National Fur, uma fábrica em Boston que faz pelo para bicho em Hollywood. A gente foi até lá e desenvolveu o pelo. A gente trouxe os melhores motores. E o pior é que esse investimento todo, mesmo saindo mais caro lá do que a emissora imaginava, acabou compensando. Foi rolando. Não teve o acerto de outro projeto, o cara tá falando da Angélica, né? E o nosso projeto foi ficando mais interessante comercialmente também. A Globo nunca teve tanto patrocínio dentro da janela. Quer dizer, a Xuxa tinha um merchan violento, mas a gente não tinha dentro do programa, só em break. A gente virou um negócio muito interessante. Deve dar para notar nesse depoimento do Luiz Ferré, do Sem Modos, que houve aí uma conjunção de fatores benéfica, favorável para a TV Colosso, né? Por um lado tinha o contrato da Angélica, que estava embaçado lá para sair. Por outro, o faturamento da TV Colosso estava dando conta do custo altíssimo lá do programa. E mais, a Globo, além de estar no azul com a TV Colosso, estava acumulando um prestígio que o restante da programação infantil não dava. Tem um contexto aí. A programação infantil brasileira sempre foi muito criticada na gringa. Escandalizou muita gente. Tem toda uma literatura de gringo interessado na TV infantil brasileira desse período. Os caras ficam escandalizados sobretudo com a sexualização, que seria exacerbada e tal. O livro mais famoso deve ser esse aí, ó. Tá vendo? Da Amélia Simpson. Xuxa, o mega marketing do sexo, da raça e da modernidade. E aí, todo esse constrangimento que a Globo passava aí diante da crítica cultural gringa virou uma admiração ali com a TV Colosso. A gente começou a ser notado fora do país. O grupo Jim Henson, que trabalhava com a Vila Sésamo e os Muppets, eles vieram para o Brasil e viram a gente em cena. A gente foi convidado para fazer um estágio em Nova York. Fui eu e o Betinho, que acompanhou todo o processo deles. Eles ficaram pasmos com o número de cenas que a gente filmava. Era muita coisa. Acharam a técnica incrível. Aí a Globo falou, a gente pode dar mais um ano. A gente está fazendo muito a diferenciação aqui, né, da TV Colosso para o que veio antes na Globo, em termos de programação infantil, mas é importante destacar aquilo que se manteve, aquilo que ficou. Os desenhos. Uma boa seleção de desenhos. A TV Colosso agita as férias da garotada com desenhos super animados. Os Simpsons, Zé Colmeia, as Tartarugas Ninja, X-Men, os Flintstones, The Chipmunks, os Esquilos da Pesada, Animaniacs, Caverna do Dragão, Perdido nas Estrelas e a Família Dinossauro. TV Colosso, amanhã, 8 da manhã. Globo e você, tudo a ver. Até aqui a gente focou a nossa abordagem da TV Colosso no Sem Modos, esse grupo heróico que foi desbravar uma tecnologia que a TV brasileira nem tinha direito ainda. Mas a TV Colosso tinha uma outra coisa inigualável para a programação infantil da Globo. Os roteiros. Eu vou te contar quem escrevia as falas desses cachorros e você vai ficar surpreso. São nomes que você conhece e que você nem imagina que fizeram parte desse projeto. Daqui a pouco, depois da dica de leitura que traz esse vídeo até você. Pega aí uma pergunta simples com uma resposta difícil. Quem é você? Eu não sei, mas o problema nem é esse. O problema é que você também não sabe. É importante ter humildade e reconhecer que é difícil para você se compreender por inteiro. Até porque você é uma obra complexa, única, bela, mas que você quer decifrar, né? E se você quiser desvendar esses mistérios internos, porque você gosta do que você gosta, faz o que você faz, um bom ponto de partida é o conceito de animal social. Você já ouviu essa expressão, né? Ela é o título de um livro do Elliot Aronson e esse livro ele examina as nossas motivações. É um texto para embarcar numa nova interpretação da humanidade e também de si mesmo. E um aviso, né? Talvez você nem conheça bem as suas motivações. E aí você pode ficar surpreso de saber de onde elas vêm e até onde você está no controle. E esse livro foi trazido para o Brasil numa excelente edição da Goya, que é o selo de não ficção da Aleph. Tem uma boa razão para esse livro estar sendo assim tão comentado. Eu tenho certeza que lendo você vai descobrir.
TV Colosso tinha personagens memoráveis e uma boa parte deles era uma sátira, às vezes uma homenagem a essa ou aquela figura da televisão da época. Pega, por exemplo, o Thunderdog, que é um Luiz Thunderbird da MTV de cabo a rabo. É o meu cara. Bom dia, moçada. Tudo beleza? Hoje eu vou botar pra rodar um clipe da pesada, o Supercão. Sim, é um clipe do Supercão. Vocês vão se amarrar na música do super-herói mais querido da TV Colosso, o Supercão, sim! Um outro que eu jamais esqueceria, Jaca Palladium. Esse era o cachorro que apresentava uma sátira do Acredite Se Quiser, que era um programa antigo lá que mostrava coisas incríveis que teriam ou não teriam acontecido em locais distantes. E a TV Colosso tinha uma sátira desse negócio aí, com o Jaca Palladium. Eu adorava. Como vocês sabem, o samba nasceu na Nova Zelândia e foi inventado pelo meu tataravô, o Pagodinho Palladium, que inventou não só o samba, mas também a escola de samba. E inventou também a autoescola de samba, onde o cachorro aprende a dirigir carro alegórico. A autoescola de samba, onde o cachorrinho aprende a dirigir carro alegórico. Pô, isso é muito bom. É bobo, mas é engraçado. É uma piada, assim, até bonitinha, de tão inocente. É próprio pra criança. Puxa vida, eu não sabia que o samba nasceu na Nova Zelândia. Neném, cada coisa que a gente aprende vendo Acredite Se Puder. Que aprendeu o quê? Isso aqui é mais uma casqueta do Jaca Palladium. Eu não acredito em nada do que ele diz. Mas o meu preferido, cara, era o Gilmar. Gilmar, na TV Colosso, era um nome próprio, mas também era uma condição social. O Gilmar era a escala mais baixa do trabalho. Aí, galera, estão de bobeira aqui no estúdio, é? Não tem nada pra fazer, não, é? Não, eu fui trabalhar na cozinha, o cozinheiro me mandou sair. Ele disse que lá não era lugar de chamar. Eu fui dar uma força na diretoria e o capachão me expulsou. Disse que lá não é lugar de chamar. Ah, é? Então vamos mostrar pra eles que lugar de Gilmar num piquenique esperto que vai rolar na praia hoje. Um pagode, hein? Piquenique? Mas e o nosso trabalho? Que trabalho, cara? Vocês não estão dizendo que ninguém dá valor ao trabalho de Gilmar, é? De quando em quando, a classe trabalhadora Gilmar articulava um jeito lá de escapar do batente, cara. Eu torcia por eles. Pô, Priscila, a gente não tá em condição de trabalhar. Vê se dá uma dispensa aqui pra galera. Eu tô achando que vocês estão mal mesmo. Isso aí é contagioso? Bom. Sendo assim, eu só preciso de um atestado médico. Só isso? Tá na mão. Vou tomar contando que deu, ó. Aí, ó. Esse é o nome do O meu quem deu foi o doutor Darcy. Ai, coitadinhos dos Gilmares. Mas os três ficando doentes ao mesmo tempo. Que estranho, né? Deixa eu ver esse atestado. Caso de Gilmarite aguda. Assinado Dr. Marco Antônio Palladium. Eu acho que esses espertinhos me passaram pra trás. E isso era a TV Colosso. Tinha desenho, tinha os bastidores da emissora, com os cachorros operando as câmeras. E mais do que isso, a TV Colosso tinha seus próprios programas, né? E todas essas interações entre os cachorros, tudo isso demandava muito texto, muito roteiro. E onde é que a TV Colosso foi buscar seus roteiristas? Nos quadrinhos. E se você tá ligado na história dos quadrinhos brasileiros, você sabe o peso desses nomes. Angeli, Glauco, Luiz G, Adão, reza a lenda até Luiz Fernando Veríssimo. E na edição, a maior de todas, de todos os tempos, Laerte. Você escreveu textos, isso pouca gente sabe, né? Para televisão também, né? Para TV Pirata, para o Sai de Baixo. Foi. De onde surgiu essa ideia? Foi ideia sua ou não, foi convite do Cláudio Paiva. Cláudio Paiva estava organizando a redação no Rio para fazer TV Pirata e nos chamou o Glauco, o Angeli também. O Angeli não se empolgou muito não, mas o Glauco sim, a gente fez alguns textos lá da TV Pirata. Depois entrou TV Colosso, a gente fez também textos para os cachorros.
Depois entrou Sai de Baixo, eu que fiquei fazendo texto para Sai de Baixo durante alguns anos. Quantos anos foram? Essa experiência durou quanto tempo? Meus ciclos, em geral, são de 10 anos, seja trabalho ou casamento, é tudo 10 anos. Em geral. Foi uns 10 anos. A Laerte é provavelmente a artista mais produtiva do quadrinho brasileiro. De novo, de todos os tempos, talvez. As tirinhas da Laerte estão por aí faz muito tempo, desde antes da internet. E hoje, numa era de mais interação, essas tirinhas são exercícios compartilhados de interpretação. Para cada obra da Laerte são vários memes, de quem entendeu, de quem não entendeu, ou de quem entendeu que não tem como entender. E olhando para trás, eu acho que eu consigo sentir assim, um sabor Laerte na TV Colosso. Eu não saberia explicar, mas que esse gostinho tá lá, isso tá. Foi uma experiência que meio chegou no meu limite, assim. Eu acho que eu aprendi bastante, eu acho que tem um ganho profissional de construir roteiro, lidar com a questão do espaço e do tempo. Porque na televisão é o inverso do que no quadrinho. No quadrinho, tudo é espaço, o tempo é que é virtual. Na televisão é o contrário, tudo é tempo. O espaço é que não existe. E o humor trabalha com o tempo, com o timing, né? o ritmo. Então, adequar os ritmos e as possibilidades para duas áreas tão opostas assim foi bem legal, foi muito legal. Agora, a televisão também trabalha com repetição, então tem aquele negócio de você, não sei, chegou um ponto que para mim deu, assim. Deu para ela e a gente ficou sem. Em 96 aconteceu, a Angélica chegou na Globo e inaugurou ali uma espécie de segundo reinado do programa de auditório infantil. E essa segunda era do programa de auditório infantil foi uma era de decadência para o gênero. Talvez tenha sido até uma era de decadência para a programação infantil em geral. Tudo foi sumindo aos poucos. O programa de auditório infantil foi meio que se desfazendo. A TV Globinho era um quadro lá dentro do programa da Angélica. Em dado ponto, esse quadro ganhou vida própria e aí se concentrou nos desenhos, deixando de lado o picadeiro e todo mais que havia dentro dele. No fim, só sobraram os desenhos. E aí, quando eles saíram do ar, toda a culpa caiu na Fátima Bernardes, coitada. As pessoas realmente acham que eu tenho poder da programação da TV Globo de derrubar o Goku. Eu já vi você explicando isso. Gente. Você já não via TV Globinho. Não via? Com 15 anos. O quê? 3 espinhas demais? Eu era Clover. Tem que dar licença um pouco. Pô, você sabe o nome delas? Oxi. É Alex, Clover e Sam? Não, Sam não era... Eita, cara. Caralho. Não, olha, é muito engraçado que às vezes eu encontro umas pessoas mais velhas, né? Não sei o que é TV Globinho. Fala, pelo amor de Deus, já estava em idade de fazer outra coisa em vez de ver TV Globinho, Sim, né? Concordo com você, mas ainda estávamos lá. Tá. Não fui eu não, gente. Acabou. Não. Quem acha que é isso, acabou. Não foi ela, gente. Verdade é que as emissoras, nesse período, elas não conseguiram se adaptar a uma nova realidade que disciplinava a publicidade infantil. Essa é toda uma outra história. Tem outros fatores que foram determinantes para a decadência da programação feita para crianças, mas acredite, a Fátima Bernardes não é um desses fatores, não. Seja como for, aquele curto período perdido no miolo dos anos 90 ficará sendo para sempre a era de ouro da televisão infantil no Brasil. A TV Colosso se juntava a outros títulos, Castelo Rá-Tim-Bum, TV Cruz e outros poucos que ousaram não se render aos formatos de auditório que sempre foram dominantes no Brasil. E mesmo naquele período áureo, uma coisa como a TV Colosso era rara, era um ponto fora da curva. Hoje, as circunstâncias são ainda mais desfavoráveis à criação de um programa assim. A infância da TV aberta acabou. E é por isso que nunca vai existir uma outra TV Colosso.
Deixa eu ir indo que já tá ficando muito tarde.